O processo de civilização. Gilles Lipovetsky parte da bem conhecida linha da evolução histórica para retratar o processo de civilização. Em alguns séculos, as sociedades de sangue regulamentadas pela honra, vingança e crueldade, aos poucos foram dando espaço para sociedades profundamente policiadas, nas quais os atos de violência entre indivíduos não cessam de diminuir, em que o emprego da força desconsidera quem o aplica, em que a crueldade e as brutalidades suscitam indignação e horror, em que o prazer e a violência se separam. Desde o século XVIII, o Ocidente é comandado por um processo de civilização ou suavização de costumes, do qual somos herdeiros e continuadores. Diminuem-se os crimes de sangue, homicídios, rixas, ataques e ferimentos. Desapareceu a prática de duelo e houve queda do infanticídio e renúncia às atrocidades corporais, culminando com a queda do número de condenações à morte e execuções capitais. Lipovetsky fala então da humanização do comportamento. As sociedades nas quais imperavam a belicosidade e a violência passaram a ser sociedades em que os impulsos agressivos encontram-se reprimidos, refreados, pois são incompatíveis com a diferenciação. Agora, de um lado, tem-se as funções sociais e, de outro, o constrangimento físico do Estado. A impulsividade extrema e desenfreada dos homens, correlativa das sociedades em que precedem o Estado absolutista, foi substituída por uma regulamentação de comportamentos, pelo autocontrole do indivíduo, enfim, pelo processo de civilização que acompanha a pacificação do território realizada pelo Estado moderno. O autor afirma que o fenômeno de abrandamento dos costumes é inseparável da centralização estatal. Quando a insegurança é constante, a violência individual e a agressividade são necessidades vitais. No entanto, o desenvolvimento do aparelho policial, o aperfeiçoamento das técnicas de vigilância e a intensificação da justiça contribuem para a paz civil. Soma-se a este processo de civilização a presença do Estado e o aspecto econômico. O aumento das riquezas, o recuo da miséria, a elevação do nível de vida, os costumes, contribuíram para dar um novo significado à violência. Foi a ação conjugada do Estado moderno e do mercado que permitiu a grande fratura que hoje nos separa para sempre das sociedades tradicionais e o aparecimento de um tipo de sociedade na qual o indivíduo se considera a finalidade última e não existe a não ser para si mesmo. Assim, surge um indivíduo autônomo, livre, solto dos laços feudais de homem para homem e progressivamente de todas as cargas tradicionais que busca cada vez mais o seu interesse particular. Este indivíduo atomizado recusa-se a se submeter às regras ancestrais exterior à sua vontade íntima, que reconhece como lei fundamental apenas para sua sobrevivência e interesse próprio. Cada vez mais independente em relação aos constrangimentos coletivos, o indivíduo deixa de reconhecer como seu dever sagrado a vingança do sangue que durante milênios permitiu soldar o homem à sua linhagem. Não é apenas pela lei e a ordem pública que o Estado conseguiu eliminar o Código da Vingança. Igualmente radical é o processo individualista que, aos poucos, minou a solidariedade vingadora. A partir do momento que o indivíduo se define em relação às coisas, que a busca do dinheiro, a paixão pelo bem-estar e pela propriedade implica em prestígio social, o ponto de honra e a agressividade se suaviza. A vida se torna um valor supremo e enfraquece o que se considerava não passar vergonha. Em outras palavras, esse lado mais individual das sociedades modernas tira o status de vergonhoso, de não revidar a ofensa, e as relações são regidas pelo signo da indiferença. O código de honra se deu espaço ao código pacífico da respeitabilidade. Bater-se em duelo já não é mais glorioso. O indivíduo atomizado se engaja cada vez mais nas querelas, rixas e brigas sangrentas. Não por ser autocontrolado ou mais disciplinado que os seus ancestrais, mas sim porque a violência não tem mais sentido social. Não é mais um meio de afirmação e de reconhecimento do indivíduo num tempo em que a longevidade, a poupança, o trabalho,
a prudência e a moderação se encontram sacramentados. A função do processo de civilização torna-se clara. À medida que os homens se recusam a usar a força para dar fim às suas diferenças, retiram-se para suas esferas particulares e veem apenas a si mesmos, apela ao Estado para que este garanta proteção sobre sua existência. O Estado moderno criou um indivíduo socialmente desligado dos seus semelhantes, mas este, em troca, cria por seu isolamento sua ausência de belicosidade, seu medo das violências, as condições constantes de crescimento da força pública. Quanto mais os indivíduos se sentem livres por si mesmos, mais exigem proteção regular, sem falta por parte dos órgãos estatais. Quanto mais eles decretam a brutalidade, mais requisitam o aumento das forças de segurança. Contudo, este processo de civilização não deve ser confundido com a revolução democrática. A civilização dos comportamentos não vem com a igualdade. Ela vem com a atomização social, com a emergência de novos valores que privilegiam a relação com as coisas e a desafeição concomitante em relação aos códigos da honra e da vingança. Paradoxalmente, é a força de levar a si mesmo em consideração de maneira isolada, de viver para si mesmo, que o indivíduo se abre às infelicidades do outro. Quanto mais existimos como pessoa particular, mais é sentida a aflição ou a dor do outro. O sangue, os atentos à integridade corporal se transformam em espetáculos insuportáveis. A dor aparece como uma aberração caótica e escandalosa. A sensibilidade se torna uma característica permanente do Homo Clausus. Portanto, o individualismo produz dois efeitos inversos, e, no entanto, complementares: indiferença ao outro e sensibilidade à dor do outro. Nos séculos democráticos, raramente os homens se devotam uns aos outros, mas demonstram uma compaixão geral por todos os membros da espécie humana. A escalada da pacificação. Após análise sobre o processo de civilização, Lipovetsky debruça-se sobre a escalada da pacificação. Ao atribuir ao processo de personalização e ao Estado a humanização do comportamento, o autor apresenta a era do consumo e a comunicação como propagadores desse processo. O autor estabelece a individuação do sujeito e o aspecto narcísico, que é a busca de realização de si mesmo, como principais causas da pacificação. As condutas violentas tornaram-se repudiáveis com o aburguesamento da sociedade. Com o culto ao corpo e ao prazer, à saúde e ao bem-estar, além da autorrealização, até mesmo as classes populares foram aos poucos desconstruindo o uso da força como fator importante de afirmação. A comunicação e o consumo foram, portanto, responsáveis pela construção de um novo comportamento social que dirigiu o homem cada vez mais para a esfera privada, individualista e de alienação do outro. Se até o século XIX, meados do século XX, a virilidade e a honra incitavam a violência entre os indivíduos, a partir da Revolução Industrial, a indiferença ao outro fez com que a violência física desse lugar à verbal, que ainda assim perdeu seu caráter de insulto à honra e, com isso, seu caráter intersocial. Além disso, esse processo de pacificação também mitigou figuras de autoridades como pais, que aplicavam punições físicas como forma de educar, e até mesmo mudou a relação entre homens e animais. Se no passado a brutalidade com eles era tolerada, na sociedade pós-moderna ela é inaceitável e passível de punição. Outra relação importante que mudou com essa escalada foi a de gênero. Com o processo de personalização, o comportamento violento, considerado tipicamente masculino, e o comportamento submisso, que era atribuído à mulher, hoje são amplamente rejeitados. Apesar disso, Lipovetsky reporta alguns dados importantes sobre a violência que nos leva à reflexão. Segundo ele, na maior parte dos países desenvolvidos registra-se um número crescente de estupros, sem que, no entanto, se possa determinar se essa subida resulta de um número efetivo de agressões sexuais ou da diminuição da atribuição de culpa às mulheres violentadas, o que lhes permite declarar mais facilmente as violências sofridas. Ainda segundo o autor, com a identificação com o outro, que paradoxalmente concorre com ignorar o outro, o homem pós-moderno sofreu uma psicologização que o tornou sensível e frágil à dor. Ao mesmo tempo, devido ao seu narcisismo, ele parece ter se desconectado dos eventos violentos de forma que apresenta alto índice de ignorância quanto a violências sofridas por outros, próximos ou não do seu convívio. Porém, o sentimento de insegurança em países desenvolvidos vem crescendo. Segundo Lipovetsky, isso se dá pois esse sentimento retroalimenta a individuação. O homem fecha-se ainda mais em seu mundo, desestabilizado, vulnerável e alheio à realidade. Por fim,
o autor traça um paralelo entre a sociedade cool e seu estilo hard. Segundo ele, a dissolução de referências causada pelo narcisismo e a procura pela satisfação dos prazeres oferecidos pela sociedade de consumo, como lazer, esporte, música, moda, etc., correlacionam-se com o radicalismo de comportamentos em todas essas esferas, revelando o grande vazio em que o homem se encontra, tanto em suas relações intrapessoais como interpessoais. Dessa maneira, conclui-se que, ao pacificar-se, o homem deixou de lado também o embate de suas ideias e o alinhamento com as suas atitudes, que, se por um lado civilizaram-se, por outro pagaram o preço da alienação, que nos remete hoje à era do vazio.